Olá, meu nome é Alessandra Heringer, eu sou ginecologista e obstetra. Estou hoje aqui no podcast da SGORD para a gente falar sobre depressão pós-parto. Nada melhor para falar, né? Ninguém melhor para falar de depressão pós-parto do que a psiquiatra. Então a gente está aqui hoje com a psiquiatra Morena Zugliani, que vai se apresentar um pouquinho para a gente e vai nos ajudar aí a falar um pouquinho sobre esse tema aí tão importante que é a depressão pós-parto. Se apresenta aí, Morena. Oi, Alessandra. Oi, pessoal. Meu nome é Morena Zugliani. Eu sou psiquiatra, especialista em psiquiatria reprodutiva, saúde mental feminina. E realmente, assim, a depressão pós-parto, eu diria que ainda é uma condição pouco diagnosticada, né, pouco vista, sobretudo pelos obstetras, né, que estão acompanhando essas mulheres. Sim, eu acho que é importante a gente falar sobre esse tema, porque pra gente, né, como não é a nossa especialidade, a psiquiatria, às vezes até a gente fica em dúvida, né, do que se é hora de agir, se a gente tem que agir, se a gente começa a agir de alguma forma com medicação, se a gente encaminha. Então, acho que para começar esse nosso bate-papo, acho que vale a pena a gente falar sobre isso, né? Sim. O que é a depressão pós-parto e qual a diferença do blues puerperal, a tristeza normal que algumas pessoas, pelo cansaço, pode ter, ajuda a gente a pensar um pouquinho como é que a gente pode fechar esse diagnóstico para a gente saber o que fazer nessas situações. A depressão pós-parto, né, ela não é, digamos assim, em termos de diagnóstico, de sintomas, muito diferente de uma depressão em qualquer outro período da vida, né? Então, assim, um quadro de tristeza, né, na maior parte do tempo, quase todos os dias, às vezes não bem uma tristeza, mas o que a gente chama de anedonia, né, que é uma falta assim, de energia, de ânimo, de falta de prazer nas coisas. Algumas mulheres também podem apresentar uma irritabilidade, né, uma baixa de energia, uma certa prostração. É claro, né, quando a gente está falando de um período pós-parto aí, né, essa questão da privação de sono, é difícil de diferenciar. A gente tem muito viés ali, né, a falta de sono, um bebê que chora. Mas é aquela mulher que, assim, mesmo quando tem um bebê, assim, quando tem alguém para cuidar desse bebê, né, para olhar esse bebê por ela tem dificuldade de se desligar, né, de achar que vai acontecer alguma coisa com esse bebê, ela não consegue descansar, ela não consegue desligar a cabeça, não consegue relaxar. Enfim, entre outros sintomas. Então, assim, isso são sintomas que a gente precisa ficar ligado, né? Mas uma coisa, assim, que eu acho importante a gente falar, né, anteriormente, é que, assim, um dos maiores fatores de risco, né, para a depressão pós-parto é a depressão durante a gestação. Então, essa mulher, ela precisa estar sendo acompanhada e vista, né, e triada, né, digamos assim, precisa ser feito, né, uma triagem durante o pré-natal, né? Isso é super importante, que eu acho que é uma coisa que ainda não é muito bem estabelecida, né? A gente estava conversando, né, que é aquela escala de depressão pós-parto de Edimburgo. É uma escala, assim, auto-aplicável, é uma escala simples, que eu acho que pode ser usada, assim, amplamente pelos obstetras, né? Eu acho que vale a pena essa triagem ao longo do pré-natal, né? Porque, assim, se alguns sintomas, né? Se ela começa a pontuar nessa escala, né? Tem uma pontuação, não vou entrar em detalhes, assim, em termos de score, mas se essa paciente ela começa a apresentar uma pontuação para uma depressão leve, moderada, grave, ainda que possa haver vários falsos positivos, né? Assim, você começar a diagnosticar muita gente, eu acho que isso, ainda assim, vale a pena. É mais importante do que você deixar essa condição passar e essa paciente não ser vista. Sim, a gente gosta sempre assim, né? A gente pega o maior número de pacientes que seja propício a isso, melhor que a gente super trate para não deixar passar alguma dessas, né? Porque a gente pode ter consequências mais dramáticas para aquelas não tratadas, né? Claro, porque isso tem impacto, né? Não só para mulher, obviamente, porque a gente sabe que a depressão, a ansiedade, essas condições, né, elas são um estresse crônico, né, para essa mulher, não só para essa mulher, mas também para esse bebê, não só intraútero, né, mas ao longo do neurodesenvolvimento desse bebê, né, depois que nasce. Então, assim, a gente sabe hoje em dia, né, que a depressão e a ansiedade, elas podem levar, né, a certas condições. Então, assim, maior risco de pré-eclâmpsia, de parto prematuro, de baixo peso ao nascer, né, e transtornos do neurodesenvolvimento, enfim, transtornos mentais, inclusive, nesses bebês a longo prazo, né. Então, isso a gente já tem muito bem estabelecido na literatura e a gente também já tem muito bem estabelecido, né, medicações que podem ser usadas, né, antidepressivos, que podem ser usados
na gravidez, no pós-parto, durante a amamentação. Então, assim, não tem por que a gente não fazer nada em relação a isso. Muito pelo contrário, a gente precisa agir, né? Para evitar essas consequências. Então, eu acho que essa mulher precisa ser vista ao longo da gestação, entendendo que o maior fator de risco para uma depressão pós-parto é a depressão durante a gestação. Isso. É claro que outros fatores de risco também vão contar, que os obstetras, sobretudo, que estão acompanhando essa mulher, precisam ficar ligados, né? Então, uma história anterior, né, dessa mulher pessoal dela de depressão antes da gravidez. Em qualquer fase da vida dela, mas também se essa mulher já teve uma história de uma depressão pós-parto, de uma depressão perinatal, digamos assim, né? Tanto durante a gestação ou quanto no pós-parto. Se ela tem uma história, assim, mais ligada, ainda a gente precisa ficar. E aí, como é que a gente faz? Existe uma forma mais prática da gente entender assim? É só um blues puerperal? Porque a gente imagina, né? Que o blues puerperal é um degrau e a depressão pós-parto é um outro degrau. Sim, né? Sim. E como é que a gente faz essa diferenciação para saber se essa paciente consegue levar sozinha e superar essa fase ou se ela precisa de ser encaminhada para o especialista? O blues, né? O blues puerperal, o baby blues, ele é uma condição, assim, absolutamente normal. Fisiológica, né? Você imagina que quando sai ali a placenta, né? Você tem uma queda, assim, abrupta de estrogênio, enfim. Então, isso, de fato, assim, é uma condição hormonal, não deixa de ser, claro, né? Mas, assim, eu sempre gosto de falar que existe isso, com certeza, mas existe também aquela questão da mudança muito drástica na vida da mulher. Quem é mãe sabe do que eu tô falando, né? Rompimento do antes é uma cisão, depois, né? É uma cisão daquela vida que você conhecia até aquele momento. Então, acho que vai juntando muitas coisas. Tem essa questão hormonal, tem essa questão emocional. Física, do cansaço, de estar produzindo leite. De sono, etc. E, claro, né, muitas vezes aquelas mulheres não estão num contexto de pós-parto ideal, né? Muitas vezes alguma coisa acontece na família, tá passando por algum problema, então tudo isso vai contando. Bom, mas o blues, né, ele é uma condição, assim, normal, esperada quase, né? Então, assim, que a mulher, ela vai ficar mais melancólica, ela vai ficar mais chorosa, ela vai ficar mais triste, mas isso não vai impactar no cuidado que ela vai ter com o bebê, sabe? Essa é uma questão. Ela consegue, em alguns momentos, ela consegue desviar a atenção daquilo, né? Ela não fica completamente naquela tristeza, naquela melancolia o tempo inteiro. Aquilo vem e vai, né? Assim, ela se sente mais melancólica, ela fica muito chorosa, mas ela tem oscilações ao longo do dia, aquilo não impede de cuidar do bebê, ela consegue se vincular àquele bebê, né? Então, assim, existe essa questão também de uma intensidade dos sintomas, que é muito mais brando, né? E de um não prejuízo funcional nessa mulher. E tem uma questão também do tempo, né? A gente espera aí que um baby blues, ele dure ali umas 2 semanas, vai. Se a gente estender mais um pouquinho aí, talvez 3 semanas. Mas ele começa logo de cara? Pode começar logo de cara. Não tem tempo para começar, né? Igual cólica né? de bebê que espera um tempo pra gente dizer que é a cólica. Não pode ser. Exatamente. Nasceu, já tô triste. Eu lembro, assim, quando eu tive meu primeiro filho, que eu já, assim, na saída da maternidade, eu lembro que eu entrei no carro e a mudança já... Uma besteira, né? Mas, assim, a mudança já começava ali. Eu não sentava mais na frente do carro junto com meu marido. Tinha que sentar atrás junto com a cadeirinha. E aquilo já foi, assim, pra mim um susto. Impacto. Eu comecei a chorar ali no carro. Eu falei assim, gente, tinha que ser com você, tá em casa. Mas, enfim, mas é isso. Não tem hora pra começar. É uma coisa intensa. Você imagina que é uma queda hormonal enorme, né? Isso. Logo de cara, e que isso pode impactar, Essa foi uma dúvida que eu recebi essa semana, sabe? Quando começa? Então foi bom que a gente já esclarece aqui. Pode começar no carro, indo pra casa. A questão toda é que vão ter mulheres que vão ser mais sensíveis a essa queda hormonal também, outras menos. Então, algumas você vai conversar com muitas mulheres que não sabem nem o que é esse baby blues, sabe? Nunca sentiram isso. Então, isso vai variar muito de mulher para mulher, mas que pode acontecer e é absolutamente normal Agora, se esses sintomas, eles começam a se agravar, se eles começam a ficar mais intensos e mais prolongados, né? Assim, a partir de umas 4 semanas, acima de 4 semanas, a gente já começa a desconfiar e a gente começa a ter que ter um olhar mais atento, né? E fazer uma investigação e ver se não é a hora, de fato, de medicar essa mãe, né? Então, eu acho que essa é a grande diferença. Mas se a gente tiver que entender aqui, é isso, né? É uma questão também de intensidade dos sintomas e de prejuízo, né? A mulher que está deprimida, francamente deprimida, ela não desvia a atenção dela dessa tristeza,
dessa melancolia, né? Ela começa a não conseguir cuidar desse bebê, ela não consegue ter vontade de cuidar, ela começa a ter até um certo, às vezes, é uma palavra forte, mas ela tem até um certo asco, ela não quer... Né? Ela tem um medo muito intenso, às vezes, também de estar perto desse bebê. Então, a gente começa a perceber que aquele vínculo, ele começa a ficar muito prejudicado, né? E vai prejudicando outras coisas também. Então... Sim, eu acho que é importante a gente falar sobre isso. Eu vivi isso, né? Eu tive depressão pós-parto no meu segundo parto. Quem fez o diagnóstico foi a minha pediatra. Eu acho que quem está ali, né? A pediatra, ela teve acesso a isso porque era um bebê que não ganhava peso e aí vira uma bola de neve. E era a pediatra que estava me vendo toda semana para acompanhar o peso do bebê. E ela falou, ela me conheceu, ela falou assim, isso já passou da conta. É aquilo exatamente como você falou, que você perde o desejo de cuidar do bebê, que você delega mais do que você faz, você vive aquele momento de tristeza, você não se vê voltando ao seu mundo normal depois. Eu não pensava, eu estava no meio do meu mestrado e eu falava assim, eu não vou voltar a trabalhar, liguei para o meu orientador e falei, olha, cancela a minha matrícula no meu mestrado. Os pensamentos pessimistas, né? Que nada nunca mais vai dar certo. Exatamente, que nada nunca mais vai dar certo. Exatamente isso aí. E eu acho que é isso, eu acho que o ginecologista está perto porque ele faz aquela revisão, né, do pós-parto com uma semana, 10 dias, ele volta a ver aquela paciente com um mês. E tem outras pessoas ao redor também. Você tocou num ponto, Alessandra, que assim, que bom que você tocou nisso, porque eu acho que eu não podia deixar de falar sobre isso aqui. É muito importante, eu acho que assim, é claro que na literatura ali você coloca, né, assim, as consultas pós-parto com o obstetra, você ali no primeiro mês, e depois, assim, teoricamente, não tem mais obrigação, né, vamos lá. Então, mas eu acho que isso podia ser mudado, sabe? Sim, eu acho que isso deveria recomendação, ser... primeira recomendação deveria ser mudado no sentido de que essa mulher, muitas vezes, ela precisa ser vista por outras pessoas, além do pediatra. Eu vou te falar por quê, né? A principal causa de morte materna no pós-parto é o suicídio. As mulheres, né, que estão no pós-parto, elas têm um risco aumentado não só de ideação suicida, mas também de suicídio. Isso é muito grave. E, assim, de acordo com uma pesquisa, né, assim, essa chance, ela aumenta ali em torno do 7º mês, né, em geral. Tem uma pesquisa que fala sobre isso. Então, assim, quem é que tá vendo essa mulher no 7º mês? Não é o obstetra, é o pediatra, muitas vezes. É o pediatra que veio. Eu acabo recebendo muita indicação de pediatras, né, por conta disso, porque é ele que vai perceber. Porque é isso, uma mulher que está sob estresse, sob ansiedade, está deprimida, ela não consegue produzir leite. É inversamente proporcional. Se você tem um aumento de dopamina, você tem uma diminuição da produção de prolactina. E, consequentemente, essa mulher não vai conseguir produzir leite, por mais que ela se esforce às vezes. E aí, é mais uma questão, assim, que fica em cima dessa mulher que já tá muito mal, né? Já tá se culpando muitas vezes. Então, assim... E aí, o bebê não tá ganhando peso. Então, quem vai começar a ver isso é o pediatra. Ele também precisa estar atento, né? Mas eu acho que podia ter um acompanhamento um pouquinho mais perto. Olha, fica a dica para os ginecologistas das revisões pós-parto. Que sejam mais frequentes, né? Que a gente não deixe o barco andar ali com o pediatra e só vá vê-la um ano depois, né? Para que a gente fique atento nessa proximidade aí com a paciente. E entendendo que o pós-parto é isso, né? Um ano após... o pós-parto, eu acho que é a vida eterna. Eu tô em eterno pós-parto. Tem uma pesquisa de 2020 que fala que até o 3º ano do bebê, da criança... É um pós-parto, porque as coisas acontecem ali. A gente acha, né, que a gente aprende lá na ginecologia obstetrícia que 28 dias pós-parto, a gente já, ou 6 semanas, para algumas condições, a gente até nem usa algumas medicações depois de 6 semanas, mas é muito mais do que isso, né? Eu agradeço pela pediatra, que eu amo de paixão e que foi quem fez esse diagnóstico. Eu acho que uma outra coisa que a gente pode falar é o medo. As pessoas têm medo, não, eu não vou procurar ajuda porque vai me prescrever uma medicação que eu vou ter que parar de amamentar. Então, eu acho que a gente tem que ficar tranquilo quanto a isso. Fala um pouco, e aí, de medicações? A gente tem esse arsenal, não tem? A gente tem muitos, né? Assim, a gente tem hoje em dia, né, na literatura, um bom perfil já, né? Assim, a gente tem muitos estudos, né? Claro que, assim, quando a gente está falando em termos de classes farmacológicas, assim, né? A gente sabe que uma determinada classe de antidepressivos, que são os ISRS, né? Bem conhecidos e tal. Na literatura, assim, a quantidade de artigos já publicados em relação a essa classe farmacológica excede muito a todas as outras, né? Mas a gente tem alguns estudos já em relação a outras classes farmacológicas. É claro que a gente não tem, assim, uma robustez tão grande, mas a gente tem um perfil, assim, considerável, dizendo assim, olha, temos uma segurança, assim, vale usar se a gente for pesar o risco e o benefício, né? Então, assim,
não tem porquê a gente, quando chega uma paciente grávida ou, enfim, no pós-parto, a gente não começar um antidepressivo. Muito pelo contrário, a gente precisa, né? Sendo avaliado que é necessário, tem que começar. Vai ser muito melhor para ela e para o bebê, com certeza. Isso que uma frase que você falou que eu acho importante, né? A gente tem que tratar porque as consequências de uma depressão não tratada podem ser mais graves do que propor um tratamento no momento adequado, né? Sim. Porque a gente entende, né, assim, Alessandra, que esse período ali do pós-parto, ele é muito precioso para o vínculo. Isso é importante para a mãe, para a construção dela enquanto mãe, né? Porque a mãe não nasce, ela se faz, né? Existe essa frase que é importante. Não existe essa coisa assim. Eu, pelo menos, não acredito nessa coisa assim do amor incondicional, dessa coisa que é automática. Não, isso é uma relação construída, né? Então, por isso que esse vínculo é muito importante, né? Se algo prejudica esse vínculo, né? Isso tem consequências danosas para essa mulher e para esse bebê, consequentemente, né? Porque é muito importante esse amor, né? Esse cuidado da mãe com o bebê nesse início, né? Dos pais, claro, mas assim, a gente falando aqui das mulheres, então assim, é importante. Então, assim, qualquer coisa que prejudique esse vínculo, e a depressão é uma delas, né? A gente precisa cuidar disso. Sim. Você acha que a depressão ela pode ser mais forte ou mais impactante, por exemplo, num caso de prematuridade ou de um bebê em UTI neonatal? O que você acha? Assim, é uma condição... Você está somando mais fator de risco. Você vai somando, né, eventos traumáticos, assim, né? Então, assim, eu percebo muito isso na clínica, né? Isso tem alguns estudos também, né? Mulheres que passam, assim, por uma pré-eclâmpsia, uma eclâmpsia, quadros graves, bebê internado, não tem... São coisas que vão se somando, né? E se a mulher já tem um histórico, se ela já vem apresentando sintomas e tem mais esse adicional, né? Claro que isso não ajuda, né? Isso é um fator, assim, de gravidade, de piora, né? No quadro. Com certeza. Porque a gente vê em UTI neonatal, é comum, né? Ter um acompanhamento psicológico também, mais voltado, assim, para talvez reforçar esse vínculo que é um pouco perdido, porque a mãe não tem aquele contato pele a pele inicial, porque é um bebê que vai para UTI, não interage, ele está na ventilação mecânica, e aí a gente tem essas questões. E a gente vê o serviço de psicologia, pelo menos, dentro de UTI neonatal, né? A gente estava falando sobre projetos para o futuro, né? De um serviço completo que incluísse a saúde mental dentro de uma maternidade, justamente para a gente ter esse feeling, né? Saber se aquela paciente que está sob o risco, se ela tem um somatório de fatores de risco para desenvolver algum evento mais importante, mais impactante no pós-parto ou não, seria o ideal, né? Mas a gente não está acostumado a ver isso. Eu não sei se existe a cadeira oficial de psiquiatria dentro de maternidade. Não conheço nenhuma que tenha. Acho que ainda assim, acho que é uma coisa que está ainda começando, né? A gente teve agora essa aprovação dessa lei aí federal, enfim, de apoio psicológico, né, às mulheres durante a gestação, trabalho de parto e no pós-parto. Eu acho que é um ganho importante que a gente teve, né? No âmbito do SUS, né? Então, assim, eu acho que isso é uma coisa que cada vez mais precisa ganhar força, né? Porque isso eu assim, sinceramente, eu acho que é isso que faz muita diferença nesse acompanhamento, sabe? Nos resultados, assim, nesses desfechos positivos que a gente vai ter, né? Mesmo em situações tão graves que a gente vê, às vezes, né, de bebês internados, mães internadas e tal. Então, eu acho que dentro de, por exemplo, de grandes maternidades onde a gente tenha uma UTI materna, né? A gente está falei primeiro aí de casos de bebês internados, com os pais tendo que acompanhar os bebês de longe, e nos casos de UTI materna também, né? A gente tem grandes hospitais públicos e privados, que a gente tem esses CTIs e algumas pacientes ficam com internação prolongada, e aí, além disso, ainda soma lá o nascimento do bebê prematuro. Eu acho que a gente tem que dar atenção psicológica também. A gente está preocupado com os antipertensivos, com a insulina daquela paciente, se ela já fez o eco, se não fez, e esquece que tem uma mente e um coração ali dentro. Aliás, dois, né? Porque e um fator emocional que às vezes vai estar ali permeando essas outras comorbidades, né? Então, assim, uma pessoa que está deprimida ou muito ansiosa, ela pode ter uma descompensação também da pressão quadro clínico dela. Exatamente. Então, assim, entender que está tudo costurado, né? E que não é uma coisa assim, você não é uma... Que a gente não separa o corpo e a cabeça no sentido até psicológico das coisas, né? Uma outra coisa que eu queria falar,
as pacientes que passam por perda, né? Não deixa de ser um puerpério. Por exemplo, você acha que o tempo de gravidez influencia nesse risco para depressão pós-parto? Por exemplo, você tem uma perda, isso foi uma coisa que a gente discutiu alguns anos atrás no serviço onde eu trabalhava, que as pessoas não valorizavam os estados depressivos pós-abortamento de primeiro trimestre, porque achavam que porque a gravidez não tinha crescido, porque a barriga não tinha crescido, que aquilo não podia impactar tanto na vida da paciente, né? Isso é um mito, assim, na verdade, né? Porque, na verdade, o que vai contar mais não é o tempo de gravidez, mas o tempo em que aquela gestação ela foi planejada, desejada e enfim, né? Então, assim, o vínculo que a mulher vai fazer, isso é muito individual, não dá para julgar, né? Às vezes você tem uma perda ali no primeiro trimestre, bem precoce, claro, mas o quanto que aquilo vai impactar aquela mulher vai depender também da expectativa. Há quanto tempo essa mulher estava tentando engravidar, sabe? Quanto que aquilo foi desejado pelo casal, por ela. Então, é isso que vai impactar, né, no final das contas. É isso que a gente tem que contar e levar em consideração. E toda perda, né, e enfim, cada mulher ela precisa ser validada nessa dor, sabe? Sim. Eu acho que você fala bastante dessa palavra validar, é isso aí, é você entender que aquilo não ela não está fazendo manha, não é manha, exatamente. Eu acho que muita gente, né, médica e não médica, tem um bloqueio com relação à avaliação psiquiátrica, porque acha que é frescura, acha que consegue superar sozinho, que não precisa de ajuda de ninguém. Eu acho que essa palavra validar serve para isso, sabe? Porque... Validar, eu acho que assim também, sabe, Alessandra, estava te ouvindo falar agora, eu acho uma coisa muito importante de falar, talvez, para os ginecologistas, obstetras, é da gente também, enquanto médico, né? Porque eu acho que assim, a medicina vem muito isso, né? Quando a gente faz medicina, a gente entende que a gente precisa saber escutar, a gente precisa verdadeiramente escutar aquele paciente. Eu acho que, assim, essa vida que a gente leva hoje, né? Muitos de nós, assim, a gente tem uma dificuldade, às vezes, de parar e efetivamente escutar o que o outro está dizendo. E mais do que isso, da gente suportar a dor do outro. Sim. Né? Então, assim, quando uma paciente, por exemplo, está numa consulta com você, ela começa a chorar copiosamente, o que você faz? Você consegue tá ali e escutar ela, firme, escutar, deixar ela chorar, conversar, sem falar assim, olha, toma aqui, vai aqui no psiquiatra, ó, vai, assim, exatamente. Né? Não tô falando que ir no psiquiatra seja uma coisa pejorativa, não é isso, mas muitas vezes... Pode começar o tratamento ali na sua frente e continuar depois. Porque muitas vezes aquela situação é a primeira vez que aquela paciente está vivendo aquilo. Ela não sabe nem o que é um psiquiatra direito, sabe? Então, assim, você precisa suportar aquele choro, você precisa conversar, escutar, entendeu? Estar nesse lugar de que você é um médico, você está escutando ali aquele sofrimento e aguentar, né? Aguentar assim, escutar, conversar com calma. E aí falar assim, olha, será que não seria o caso, de repente, você procurar uma psicóloga, um psiquiatra, acho que vale a pena, porque você tá assim, assado, eu tô percebendo que isso tá difícil para você, mas com carinho, com cuidado, sabe? Sem essa coisa, essa frieza, sem essa falta de paciência de escutar. Sim, né? sensibilidade, eu acho, uma sensibilidade, né? Então, eu acho que passa por isso mesmo, sabe? Da gente... A paciente vai dar sinais durante o pré-natal. Se você faz um pré-natal adequado, né? Pelo menos 6 consultas de pré-natal, que é o recomendado, você já teve 6 oportunidades de ver aquela paciente, de ouvir a história dela, de se envolver, o mínimo que seja. Eu sei que o dia é corrido, que às vezes a consulta tem que ser mais corrida, mas é o que a gente já falou, né? A paciente não é só corpo, ela é corpo e cabeça, e psicológico, e mente, espírito, e tudo isso, sabe? E pra gente fazer um atendimento completo, a gente tem que ouvir as queixas da paciente e ajudar no que a gente é capaz. Sim, né? Por isso a gente está nesse papo, a gente como ginecologista não entende sobre quais as melhores medicações, qual é o momento oportuno de começar as medicações, qual é a segurança das medicações, se precisa começar a medicação, mas a gente pode sentir que alguma coisa não está trilhando no que a gente estava imaginando. Caminha, né? Fala com o psiquiatra que é seu parceiro, fala com... troca uma ideia, né? Se for você que for começar alguma medicação, mas você pode conversar com algum colega, né? Um psiquiatra, enfim, especialista. Sim. Acho que é isso, assim, eu acho que quanto mais essa parceria também, né? Eu acho que é uma equipe, né? Eu acho que a gente... funciona bem como equipe, com um colega do lado, um obstetra que seja, mas um psiquiatra, um psicólogo, uma nutricionista, um fisioterapeuta, né? Nós somos um time, né? Se a gente quer dar uma assistência completa para a paciente, para que ela tenha
o melhor desfecho possível, a gente não consegue abraçar o mundo, né? A gente não tem essa formação, Sim, né? lógico. Assim como o psiquiatra não vai saber conduzir as fases do trabalho de parto, a gente também não vai saber conduzir as fases da depressão pós-parto. Lógico. E eu acho que a gente tem que formar isso mesmo, sabe? Uma rede truncada mesmo, né? Da gente se envolver, se entrelaçar para a gente oferecer o melhor para essa paciente. Lembrando, né, de desfechos tanto maternos, de risco, como uma ideação suicida, o próprio suicídio, quanto os riscos para aquele bebê. Lembrando da associação com pré-eclâmpsia, com diabetes, com restrição de crescimento. Isso. Então, que a gente esteja envolvendo essa paciente, dando suporte para ela, para que a gente tenha desfecho dos dois lados, do binômio, que é o que a gente tanto quer. Sim. E a família pode ajudar? A família não só pode, como deve estar atenta, né? Deve estar acompanhando junto, assim, acho que um fator de proteção nisso tudo, né? É a rede de apoio, né? É essa pessoa, ela está sendo vista por essas pessoas também, porque essas pessoas muitas vezes são as que vão começar a perceber que tem alguma coisa de errado, né? E aí podem relatar isso. Isso, pode acompanhar numa consulta com o pediatra, pode acompanhar na consulta de revisão pós-parto. Ali, né? Ajuda com o bebê, né? Suporte físico já pode ajudar, porque esse bebê já é muito visto. Todo mundo quer só saber do bebê, né? Da mãe, depois da mãe que nasce se o bebê, lasque. Ninguém quer pergunta pra mãe. Exatamente. Tem uma frase, né, de que a única que pergunta pela mãe é a mãe da mãe, a avó da criança, que é a única que se preocupa com o filho, né? Então ficar... esse recado também para as famílias, né, que possam estar vendo algum desvio do eixo básico e normal daquela paciente, para que também procurem ajuda, manifestem, olha, eu vou com você numa consulta e aí dá uma pincelada com o ginecologista ou com o pediatra que está vendo ali para a gente dar apoio a essa mulher. Com certeza, é isso. Eu acho que se isso estiver bem amarradinho, equipe multidisciplinar, família, validar, eu acho que validar é importantíssimo, não achar que é frescura, achar que ela é fraca ou que ela precisa aprender isso para a vida. Parece besteira, mas a gente ainda escuta muito essas coisas assim no consultório. Então, por isso que eu estou te falando, porque a gente ouve todo dia, acho que muita gente ouve aqui todo dia sobre isso também. Então, acho que foi ótimo o nosso papo, ótimo, a gente obrigada. falar um pouquinho mais sobre depressão e blues, para a gente poder oferecer a melhor assistência para essas mulheres que estão aí, tanto em nível do SUS, em nível da saúde complementar. Eu acho que a gente pode formar um time e ajudar de todas as formas. Para mim é um prazer falar sobre esse assunto. Muito obrigada. E a gente também adora saber um pouco mais, né? Obrigada, tá, Morena? Obrigada a todos. Obrigada. Tchauzinho, gente. Tchau.